Diz assim, Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. E estava sendo levado um homem paralítico de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola, e Pedro, olhando juntamente com João, lhe disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E pegando na mão direita do homem, ajudando-o a se levantar, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um grande salto ficou de pé, começando a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta chamada Formosa do templo. Ficaram muito admirados e espantados com o que estava acontecendo. Quem gostaria de aplaudir a Cristo por isso que aconteceu? Aleluia! Queridos, esse momento para mim, ele é muito importante na história da igreja. Este é o relato do primeiro milagre realizado pelos discípulos de Jesus. Este é o relato da primeira vez em que alguém faz um coxo andar, não sendo o próprio Jesus. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que Jesus curou muitas pessoas, muitas. Por onde Jesus passava, a boa notícia chegava e o poder de Deus chegava, e o poder de Deus era a solução para pessoas que estavam sofrendo. O poder de Deus era amor para quem estava perdido. O poder de Deus era cura para quem estava doente. O poder de Deus transformava histórias, famílias. O poder de Deus se manifestava porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. Mas se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, você vai perceber uma coisa: Jesus escolheu 12 homens para andar com ele, e por 3 anos esses homens andaram com Jesus. Por 3 anos eles ouviram tudo que Jesus ensinava. Por 3 anos eles viram todos os milagres. Quem aqui concorda comigo que não deve ter existido nenhum mestre melhor que Jesus? Quem concorda comigo? Cara, deve ter sido maravilhoso ouvir do próprio Jesus as palavras de vida, os ensinamentos, os exemplos. Mas sabe qual era o resultado de 3 anos andando com Jesus? Eles continuavam sendo homens imperfeitos, com o coração duro. Eles continuavam brigando por cargos dentro da organização. Veja só, na noite antes de Jesus ser traído, na noite da ceia, antes de Jesus ser traído, 3 anos eles já estavam andando com Jesus, e o assunto deles antes de chegar na ceia era: quem é o mais importante entre nós? Gente, olha que imaturidade. E quando Jesus foi preso, o que Pedro fez? Orou? Não, ele tirou uma espada e cortou a orelha de um homem, mostrando que ele lutava com armas humanas e não entendia as armas espirituais. Jesus repreendeu Pedro e disse: quem luta com a espada, pela espada será morto, guarda a tua espada. E Jesus foi lá e curou a orelha do homem que estava prendendo ele.
mostrando que o reino de Deus não é como o reino dos homens, dividido politicamente, onde são homens que tomam decisões. O reino de Deus, ele é feito por coisas espirituais. Então Jesus estava o tempo todo ensinando eles, queridos. Eles andaram 3 anos com Jesus, e eles ainda eram homens cheios de defeitos. Certa vez, um pouco antes disso, trouxeram um menino endemoniado, sofrendo. O menino se atirava na água e no fogo. O pai estava aterrorizado, e os discípulos disseram: não podemos curar ele, é demais para nós. Jesus ficou bravo e repreendeu os discípulos e disse: geração má e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando eu suportarei vocês? E Jesus, então, tomando autoridade, ordenou: o espírito mudo e surdo saia dele, e o menino ficou curado. E depois Jesus repreendeu os discípulos, disse: por que vocês não têm fé? Veja só, gente, eles não estavam andando 3 anos com o pastor Dionísio, que é um cara falho. Eles não estavam 3 anos andando com Luciano Subirá, com Isaías Figueiró, com Carlos Anacondia. Eles estavam 3 anos andando com o próprio Jesus, tendo o melhor curso bíblico da história, o melhor discipulado da história. Não houve discipulado melhor que o discipulado de Jesus. E sabe o que aconteceu? Eles ainda eram homens cheios de defeitos. Quando Jesus foi preso, eles fugiram de medo. Pedro, quando foi confrontado naquela noite se ele era discípulo de Jesus, ele negou 3 vezes. E na última vez ele falou palavrões para dizer assim: eu não sou discípulo daquele tal coisa. Gente, 3 anos andando com Jesus, e eles pareciam que ainda eram os mesmos homens que foram tirados de um barco. Por que isso, queridos? Preste bem atenção. Esta é a parte principal dessa palavra. Preste bem atenção. Você pode andar com as melhores pessoas, você pode ler toda a Bíblia, você pode conhecer toda a teoria do que está na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Você pode fazer o melhor curso de teologia, ser discipulado pelo melhor pastor, pelo melhor líder, e ainda assim você ser um homem falho, uma pessoa cheia de pecados, com medos, fraca. Pastor, mas então o que falta? A Bíblia é simples, queridos. Até o final do livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles eram homens assim. Algo aconteceu no início, no livro de Atos, que mudou a vida desses 11 homens. Algo aconteceu no início do livro de Atos, que transformou eles, daqueles homens medrosos, em homens corajosos. De homens preocupados com a própria honra, com quem era o mais importante, em pessoas importadas com o próximo, importadas com o reino, dispostas a morrer e a servir. Algo transformou a vida desses homens, e eu vou dizer para vocês o que foi este algo. Algo tão importante que Jesus disse para eles, que eles não podiam viver sem isso. Jesus disse bem assim, prestem bem atenção. Ele disse: ei, fiquem na cidade, não façam nada, não vão para lugar nenhum, até que do alto vocês recebam a promessa do meu Pai. Ei, não façam nada, até que do alto vocês recebam o Espírito Santo, porque então vocês receberão poder, e vocês serão minhas testemunhas. Gente, eles não entendiam o que o Espírito Santo ia fazer com eles, mas eles obedeceram. E eles ficaram 10 dias orando. Não foi 10 minutos, foram 10 dias orando. 10 dias, e no final do 10º dia, um vento impetuoso tomou o ambiente, e o Espírito Santo desceu pela primeira vez sobre a igreja de Jesus Cristo. E desde então, o poder do Espírito Santo é o que acompanha a igreja pela face da terra. Desde então, cristãos são tomados pelo Espírito Santo e começam a agir de um modo diferente. Queridos, eles receberam o Espírito Santo, e o Espírito Santo produziu 2 coisas. Primeiro, o Espírito Santo produziu uma transformação interna, de um modo que andar com Jesus 3 anos não foi possível,
o Espírito Santo fez em instantes, quando entrou no interior deles. Eles foram transformados no seu caráter. Veja, antes Pedro estava preocupado em derrotar os guardas. Agora Pedro está preocupado em curar o paralítico. Antes Pedro estava preocupado em pagar os seus impostos. Pedia para Jesus: Senhor, onde é que eu vou achar dinheiro para pagar os impostos? Agora Pedro olha para aquele homem e diz assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, e isso também não importa, porque o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Pedro se dá conta que o que ele tem é mais valioso que prata e ouro. Sabe, aqueles homens que antes andavam desunidos, brigões, agora, queridos, eles estão mais unidos do que nunca. Aqueles que brigavam para saber quem era o mais importante, no final você vai ver que todos eles aceitam morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Pedro, que antes fugia, agora vai ser corajoso. Você vai ver, sabe o que vai acontecer? Quando esse homem é curado, uma multidão se ajunta em volta de Pedro, e Pedro começa a pregar no templo, na frente das autoridades, daqueles mesmos que mataram Jesus. Ele começa a anunciar Jesus, e naquele dia, por causa da cura daquele homem, e da pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, 5.000 pessoas foram batizadas. Não foi 500, não foi 50, não foi 5, foram 5.000. E sabe o que aconteceu com Pedro? Foi preso, foi açoitado. Sabe o que aconteceu com ele? Quando saiu da prisão, continuou pregando o Evangelho mais ainda, porque ele estava agora cheio do Espírito Santo. Veja, ele não dependia mais de um exemplo que ele via, ele não dependia apenas de uma teoria que ele aprendeu, ele agora tinha o próprio Deus morando dentro dele. Queridos, é disso que eu estou falando aqui essa noite. Deus nos convida para uma experiência de sermos cheios da sua própria presença, e essa experiência inevitavelmente vai nos transformar. Essa experiência inevitavelmente vai mudar o nosso caráter e também vai mudar as nossas obras. É disso que a Bíblia fala. O Espírito tem frutos e o Espírito tem dons. Os frutos, queridos, é a mudança do caráter. Quem eu era e quem eu vou ser agora. E os dons são ferramentas que o Espírito Santo me dá, para que agora que eu estou transformado internamente, eu possa expressar externamente a bondade de Deus e alcançar outras pessoas. Por exemplo, no caso da cura deste homem paralítico, foi manifestado frutos e dons. Por exemplo, Gálatas 5:22, depois nós vamos ler esse texto, né? Diz assim: o fruto do Espírito é amor. Esse é o primeiro fruto. Como é que eles amaram aquele homem? Eles pararam a sua jornada e se importaram com ele. Eles levaram a palavra de Jesus àquele homem. Não tem amor maior do que você anunciar Jesus para alguém. E eles então deram uma ordem pela fé: levanta-te e anda. Mas não ficaram esperando, eles pegaram o homem pela mão, eles ajudaram o homem a levantar, eles disseram: vem, eu estou contigo. Eles amaram. Lembra que Pedro antes era brigão? Quando ele foi preso, você vai ver ele com paciência, dizendo: senhores, eu até gostaria de obedecer os senhores que estão mandando eu parar de pregar a palavra, mas entre obedecer os senhores e obedecer a Deus, eu não posso escolher, eu tenho que obedecer a Deus. Com todo respeito, ele diz para as autoridades humanas que entre obedecê-las ou obedecer a Deus, ele terá que obedecer a Deus. Mas ele não age em rebeldia, ele não agride ninguém, ele agora fala com palavras sábias, porque ele está cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela começa a ter uma mudança de atitude, e essa pessoa também manifesta dons. Ali foi usado o dom de cura, que é um dos dons do Espírito Santo.
Às vezes as pessoas querem receber de Deus os dons, mas elas não querem produzir os frutos. Deus não vai dar dons para quem não quer ter frutos. Uma vez um irmão me disse assim: pastor, eu não tenho nenhum fruto, sou muito triste. Eu disse: por quê? Para mim, me ensinaram que os frutos são pessoas que eu ganhei para Jesus. Eu disse: não, os frutos do Espírito são transformações internas no seu caráter. Agora, frutos para o reino é outra coisa. Você não ganha ninguém, você só pode ser útil a Deus, e é Deus que ganha quem Ele quer. Vamos lá em Gálatas 5:22, fala sobre os frutos. Quando temos o Espírito Santo, Ele vai nos transformando internamente, de tal modo que nós já não somos mais as mesmas pessoas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deixa esse texto para nós, o 22, na tela. Se Jesus vier hoje visitar a árvore que é você, Ele vai encontrar esses frutos? Ou que tipo de frutos Ele vai encontrar na sua vida? Ira, raiva, discórdia, mentiras, ofensas, palavrões, vingança, ódio, tristeza. Eu acho interessante que ali entre os frutos do Espírito está a alegria. Alegria, irmãos. Daí você vai dizer: pastor, isso quer dizer que um cristão que tem o Espírito Santo nunca fica triste? É claro que nós temos momentos de entristecimento. Nós somos humanos, circunstâncias difíceis acontecem, coisas ruins acontecem, mas a tristeza não nos domina. A tristeza, ela é circunstancial, ela não é dominante, ela é exceção. E agora eu vou dizer para você por quê. Porque nós não temos a nossa esperança nas coisas desta terra. Então qualquer coisa que possa te trazer tristeza, eu garanto para você que é algo desta terra. Porque aquilo que é eterno, que Deus prometeu e garantiu, isso é imutável, e isso você jamais se entristecerá. Olha só, você pode se entristecer comigo, que sou um pastor, com o Raul, com a Thaís, com a Yúlica, com qualquer obreiro aqui, porque nós somos homens, nós falhamos, mas você jamais vai se entristecer com Jesus, porque Ele não falha. Por exemplo, você pode se entristecer que você perdeu um emprego, mas sabe-se lá se essa não é a grande oportunidade de você encontrar uma coisa melhor que Deus está abrindo, de você se desacomodar. Ei, esses dias eu estava lendo um livro e o autor disse assim: fique tranquilo, eu não fico triste, ele disse, porque eu já li a última página da Bíblia, e eu sei que a nossa vitória é garantida. Essa é a questão, queridos. Ah, pastor, eu fiquei triste porque eu perdi o meu carro. Cara, um carro é uma coisa interessante, mas se você parar para pensar, um carro é um pedaço de lata. No dia que você morrer, você nem mesmo vai conseguir botar o carro dentro do caixão. E dependendo do carro, até vai ser ele que vai te levar para o caixão, se ele for mal utilizado. Tem bênção que vira maldição, gente. A pessoa pede algo para Deus, Deus não quer dar, a pessoa vai lá e insiste, depois faz mau uso e dá problema. Quero dizer para você uma coisa, queridos: um belo carro que você compre hoje, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, ele é uma lata velha. Às vezes é duas alegrias, uma quando você compra, outra quando você vende.
porque tudo nessa vida passa, tudo passa, tudo. Mas nós temos a nossa esperança naquele que existe de eternidade em eternidade e que criou para nós um plano eterno. E eu quero dizer para você uma coisa: quando terminar esta vida aqui, e eu espero que você tenha vivido uma vida honrosa, uma vida digna, uma vida feliz, uma vida cheia de realizações, inclusive dos planos de Deus, mas quando terminar esta vida aqui, por melhor que ela tenha sido, eu garanto para você que aí está começando a melhor parte da sua existência. Quando terminar esta jornada aqui, vai começar o melhor, porque aqui, queridos, melhor que seja a nossa ilhazinha de conforto causada pela presença de Deus em nossa vida, nós ainda estamos no meio de um mar de pecados. Esse mar nos rodeia, esse mar nos circula. Então a nossa esperança, a nossa alegria não tem que estar aqui. Então quando alguém me erra comigo, alguém me falha, alguém me decepciona, alguém me trai, sabe o que eu faço? Eu olho para Cristo na cruz, eu olho para o seu amor, eu olho para a sua bondade, eu olho para tudo que Ele fez por mim, e eu vejo que Ele não falhou, e então eu consigo liberar perdão, e eu consigo me alegrar no meio da tribulação. Eu olho para as pessoas, eu vejo como pequeninas nas suas falhas, e eu vejo com o mesmo olhar que Jesus viu, e eu digo assim: ah, Senhor, perdoa eles não sabem o que fazem. Sabe, queridos, os frutos do Espírito são resultado da obra de Deus em nós. Quanto mais comunhão com o Espírito Santo você tem, mais esses frutos vão sendo gerados em você. Se está faltando desses frutos, é porque está faltando comunhão com o Espírito Santo. Pastor Dionísio, como é que eu tenho comunhão com o Espírito Santo? Simples, orando, lendo a Bíblia, vindo à igreja, tendo amigos cristãos, amigos de verdade, cristãos de verdade. Tenha comunhão com o Espírito Santo, queridos, isso é simples. Ele está em você. Deixe Ele falar contigo. Tenha momentos de silêncio, silêncio de tudo. Desliga o celular, pega a sua Bíblia e vai orar. Mas não aquela oração que apenas pede, mas uma oração que diz: Senhor, fala comigo. E aí você se silencia e deixa Deus falar. Sabe, às vezes a gente está tão cheio de atividade que a gente não dá tempo para Deus falar. Acalma o teu coração. Deus quer falar contigo, e quanto mais Ele falar contigo, mais você vai ser transformado. Os frutos são resultado de uma árvore plantada. Os frutos são resultados de uma árvore plantada. Uma vez eu plantei uma laranjeira e uma bergamoteira lá em casa. Na verdade eu comprei elas já como mudinhas, pequenininhas, né, Thaís? Elas eram pequenininhas assim. E eu plantei uma do lado da outra no pátio. E eu não sabia mais qual que era a laranja e qual que era a bergamota, porque eu não conheço as plantas pelas folhas. São bem parecidas e o cheiro delas também. Eu acho que a maioria de vocês aqui também não conhece, vocês não são do campo. Um ou outro talvez conheça as plantas assim. Mas sabe o que aconteceu? Aquelas plantinhas foram crescendo. A laranjeira foi criando raízes, a bergamoteira foi criando raízes, a sua copa foi crescendo, seus galhos foram crescendo, suas folhas foram crescendo. 4 anos depois, elas começaram a produzir frutos. E ali, quando as frutinhas estavam amadurecendo, foi possível com facilidade perceber qual era a laranjeira e qual era a bergamoteira. Porque pelos frutos você conhece a árvore. E é isso que Jesus fala em Mateus 7,17. Ele diz: a árvore se conhece pelos frutos. Queridos, os frutos da sua vida vão dizer se você é um filho de Deus. Eu quero dizer uma coisa bem sincera, preste bem atenção.
Nós estamos vivendo numa época muito complicada, em que muitos filhos de Deus estão vivendo como as outras pessoas vivem, ou pior às vezes. Se enchem de justiça própria para odiar o próximo. Ah, mas eu tenho razão nos meus argumentos. Jesus não disse que você tem razão ou não tem razão. Ele disse que você tem que amar, inclusive quem te odeia. Eu quero com sinceridade ser bem direto aqui. Cuidado com as suas manifestações na internet. Tem muitas pessoas com raiva da igreja, com ódio da igreja lá fora, pessoas que não conhecem Jesus, porque estão vendo pessoas que se dizem cristãs, colocando palavras de ódio, colocando ofensas, ridicularizando o próximo. Vocês conseguem imaginar Jesus falando com palavras ofensivas? Vocês conseguem imaginar Jesus chamando alguém de alguma coisa ofensiva? Pelo contrário, ele diz que aquele que chama o seu próximo de tolo é passível de julgamento. Eu acho que está na hora da gente restaurar o amor. Eu acho que está na hora da gente ser diferente, a gente ser sal, a gente ser luz, a gente aprender a sofrer o Evangelho. Sabe o que é sofrer o Evangelho? É obedecer mesmo quando você está sendo injustiçado. Jesus disse assim: eu envio vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Ele não disse que nos envia como lobos para o meio das ovelhas. Nós somos ovelhas no meio de lobos, mas nós temos um bom pastor que cuida de nós. Se as ovelhas ficarem iguais aos lobos, que diferença nós temos? Se nós lutamos com as mesmas armas que as trevas lutam, que luz é essa que nós temos? Se a gente luta com ofensas, com ódio, com ira, Jesus disse, Paulo na verdade disse, em nome de Jesus: eu quero que todos os homens levantem mãos santas em oração, em favor de todas as autoridades, orando para que haja paz. Eu não estou vendo mãos santas em favor, eu estou vendo mãos de ira em ofensa. Eu quero dizer bem sincero, irmãos, nós precisamos deixar Jesus falar com a gente. Ele está tentando falar com a gente. Ele está tentando acalmar os nossos ânimos. A nossa luta não é espiritual, não é com a espada. Jesus disse: guarde a espada, Pedro. Não é com a espada, Pedro. Não é com armas, não é com violência. A nossa luta é espiritual, e se luta nos lugares espirituais. Então chega, gente. Tem horas que a gente tem que entender assim: ei, Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Nero não parou a igreja. Nenhum dos imperadores romanos que matava cristãos parou a igreja. Ninguém parou a igreja e ninguém vai parar a igreja, porque a igreja ela é movida pelo poder do Espírito Santo. A igreja não é movida pelo poder de uma liderança política, ou pelo poder de seres humanos, ou de argumentos, ou de dinheiro. A igreja é movida pelo poder do Espírito Santo, e é isso que a igreja precisa, de mais poder, de mais do Espírito Santo, e aí nós vamos ganhar gerações para a eternidade. Amém? Amém. Nós somos cidadãos. Quando nós somos convidados a opinar, a votar, nós vamos votar, nós vamos fazer a nossa parte. Mas chega uma hora que nós temos que entender que as nossas armas não são essas. Senão a gente vai se igualar a todo mundo. Amém? Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Leia Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Deixe Jesus falar contigo. Deixe Jesus encher você com os frutos do Espírito.
João Batista, sabe o que ele disse? Eu batizo com água, mas vem depois de mim aquele que batiza com o Espírito Santo e com poder, com fogo, ele disse. Querido, se você recebeu Jesus, mas você ainda não recebeu o Espírito Santo, eu estou dizendo para você, você é um cristão incompleto, como Pedro era antes de ser batizado. Você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo todos os dias. A igreja precisa do Espírito Santo. Se nós tirarmos o Espírito Santo do culto, botarmos ele numa gaveta, hoje é o culto do Espírito Santo. Não, nós temos uma liturgia, nós temos uma ordem. Queridos, eu não estou nem aí para a liturgia, eu não estou nem aí para a ordem, eu quero obedecer àquele que é o dono da igreja. É por ele que nós vivemos, e a igreja ela é governada pelo Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Mais do que você precisa de comida, mais do que você precisa de água, mais do que a igreja precisa desse prédio ou de leis que permitam a liberdade religiosa, o que a igreja precisa é do Espírito Santo. Porque se a igreja estiver cheia do Espírito Santo, quando entrar alguém naquela porta que pensa diferente de nós vamos abraçar e amar aquela pessoa, e pelo amor vamos conquistá-la para Cristo. Se a igreja estiver cheia do Espírito Santo e entrar uma pessoa que está com a vida cheia de pecado, sabe o que vai acontecer? Deus vai usar um homem ou uma mulher no meio da igreja para abraçar aquela pessoa com amor, mas revelar o seu coração para que ela se converta. Se chegar uma pessoa doente, se chegar uma pessoa incrédula, Deus fará milagres para que aquela pessoa creia. Deus vai operar, porque a igreja está cheia do Espírito Santo. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela não faz barulho. Sabe o que ela faz? Ela faz um movimento espiritual. Ela movimenta as coisas. Quando a igreja não tem o Espírito Santo, ela faz muito barulho, porque ela tenta fazer humanamente aquilo que o Espírito Santo pode fazer. Não é eu gritando aqui que vai garantir a presença do Espírito Santo. Deus não é surdo, Ele não precisa que eu grite. Eu grito talvez para me comunicar com vocês, mas não com Deus, porque Deus me ouve, mesmo quando não tem palavras na minha boca. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, que o Espírito Santo distribui dons para cumprir os propósitos que Deus tem. Pode abrir aqui 1 Coríntios 12, versículo 4 em diante. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também existe uma diversidade nos serviços, no que a gente faz, mas também o Senhor é o mesmo. Existe uma diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Repete comigo: a manifestação. Repete mais alto assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E depois vai falar assim, porque a cada um é dada, mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro a fé, a outro o dom de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, capacidade de interpretá-las. Ele começa a listar vários dons que são ferramentas do Espírito Santo. Mas ele vai dizer o seguinte, preste atenção: nem todos vão ter todos os dons, e cada um vai receber de Deus conforme Deus quer dar para o fim proveitoso aquele dom que você precisa. Queridos, eu quero ressaltar uma verdade bíblica aqui, ajustar uma verdade que talvez está um pouco confusa. Por muito tempo foi ensinado em algumas igrejas
que para você ter certeza que recebeu o Espírito Santo, você precisa falar em línguas estranhas. Eu quero dizer, conforme esse capítulo de 1 Coríntios, isso não é um ensinamento bíblico. Porque aqui diz que alguns recebem o dom de línguas, outros não recebem esse dom. Outros recebem outros dons. E a cada um o Espírito concede os dons conforme lhe interessa para a sua vida. Mas os dons são apenas uma manifestação externa. Preste atenção, os dons não é o tempo todo, não é todos, não é toda hora, não é quando você quer, não é como você quer, é como Deus quer. Mas os frutos são para todos. Lembra que eu falei dos frutos? Amor, bondade, alegria, domínio próprio, blá, blá, blá. Esses são para todos. É fruto, porque se a árvore está plantada, ela tem fruto. Os dons, a palavra dom significa presente. É como um presente, Deus dá para quem Ele quer. Eu vou ensinar um segredo. Paulo diz o seguinte, que cada um deve procurar os melhores dons. Leia em 1 Coríntios 14, 1, diz assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar. E aqui profetizar, gente, a gente tem pessoas que interpretam a ideia de profecia de um jeito errado. Acham que profecia é falar de coisas do futuro, ou falar de coisas ocultas. Na verdade, o profeta é quem profere a palavra de Deus. Todos que pregam a palavra são profetas, biblicamente falando. Aquele que traz uma mensagem de Deus é um profeta. Então aquele que ora e o Espírito Santo lhe mostra uma palavra, essa pessoa é um profeta. Quando eu leio a Bíblia para alguém, eu estou usando o dom de profecia, estou ensinando a palavra, ok? Esse dom que eu falei antes de encontrar algo oculto, essa é a palavra de conhecimento. É um outro dom que é confundido com profecia, mas também existe esse dom. Só que às vezes as pessoas acham assim que o profeta é alguém que fala em mistério. Não, queridos, o profeta é aquele que fala o que Deus mandou falar. Amém? E aqui ele diz que vocês procurem o dom de profecia. Ou seja, Paulo quer que todos os cristãos anunciem a palavra, que todos os cristãos preguem a palavra. Ele diz, ei, todos vocês têm que pregar. Para o colega, para o amigo, alguns vão pregar em público e outros vão pregar no privado. Vai lá no hospital visitar alguém. Mas isso também é concedido por Deus, é um dom. Mas ele diz que a gente tem que procurar os dons. E eu vou contar um segredo que eu estava falando antes. Uma vez um irmão perguntou assim: Pastor Dionísio, quais dons o senhor tem? Eu disse, olha, para começar, meu filho, eu não sei se eu tenho, mas eu acho que eu ganhei emprestado algumas coisas. Eu sei que Deus já fez várias coisas através de mim, mas eu não posso dizer que eu tenho esse dom, que o dom não é meu, é de Deus. Mas eu já vi pessoas serem curadas, orando por elas. Deus já me revelou coisas que estavam ocultas, coisas que não se sabia humanamente. Eu já tive várias experiências, falar em línguas, enfim. Eu disse para ele, mas eu nunca contabilizei quais dons eu tenho, quais eu não tenho, porque essa não é a minha preocupação, eu disse para ele. A minha preocupação é se eu estou servindo a Deus no que Ele quer que eu sirva, se eu estou sendo fiel ao que Ele pede de mim. E daí ele me perguntou uma outra coisa: pastor, quando foi que tu recebeu o dom de cura? Ele queria muito saber dos dons. Eu gosto desses caras assim, que fazem muitas perguntas. Quando, pastor, que tu recebeu o dom de cura? Ele pensou que eu ia dizer assim, eu recebi quando o pastor tal botou a mão sobre mim, e aí veio. Eu disse, cara, eu volto a te dizer, eu acho que eu não recebi, eu acho que é emprestado, Deus me emprestou, porque Ele quer ajudar algumas pessoas. Mas a primeira vez que eu vi esse dom se manifestar foi quando eu orei por uma pessoa doente.
Queridos, preste atenção. Deus quer ajudar as pessoas. Deus ama as pessoas. Se você está conectado com Deus, você ama Deus e Deus ama as pessoas, Deus vai usar quem Ele tem para tocar as pessoas. Então naquele dia o pastor Paulo disse assim para mim, há uns 10 anos atrás: Dionísio, ora por essa mulher. E eu fui orar pela mulher, e na hora me veio bem forte assim no coração: ela tem uma dor no estômago. E eu fiquei titubeando, até fiquei com medo, eu saí, e Deus mandou eu voltar. Eu nunca tinha ouvido essas coisas assim, desse jeito. Nunca tinha orado por alguém aqui na frente também. Eu era só um aparador, eu ajudava a carregar as pessoas lá para trás, a segurar quem caía. Eu nunca tinha feito isso. Daí eu fiquei na dúvida, eu oro, não oro, o que eu falo? Cara, a mulher estava sorrindo, estava trifeliz, com uma cara de quem não tinha dor nenhuma. Ela não estava com uma cara assim, oh! Tipo, daí seria fácil saber se ela tem uma dor no estômago, né? Mas daí eu disse: cara, seja o que Deus quiser. Eles falam tanto de dom nessa igreja aí, vai que Deus tá querendo me usar aí, eu estou retendo esse negócio. Seja o que Deus quiser. Eu peguei e parei na frente da mulher de novo e disse: senhora, bota a tua mão na tua barriga. Ela botou. Deus mandou dizer que Ele está curando uma dor forte que tu tinha na tua barriga. E eu oro em nome de Jesus para que essa dor saia. Quando eu falei isso, queridos, a mulher começou a chorar. E eu peguei, orei e saí, fui embora. Fui orar por outra pessoa com medo do que ela ia falar depois. Uma semana depois a mulher me encontrou, me achou na igreja. Ô irmão, vem cá. Como é que tu sabia daquela dor? Eu disse: irmã, eu também não sei como é que eu sabia. Estou começando nesse negócio, é tudo novo para mim, eu disse para ela. Eu não sabia, mas na hora que eu estava ali, veio muito forte no meu coração que a senhora tinha uma dor no estômago. Realmente a senhora tinha. Daí ela disse assim: fazem 6 meses que eu vou no médico para tentar descobrir a origem dessa dor, e nem o médico descobria. Já tomei muitos tipos de remédio. E essa manhã eu disse assim em casa: Deus, eu não contei para ninguém na igreja. Eu vou ir hoje para o culto. Se o Senhor me curar, é porque o Senhor existe e o Senhor está me ouvindo. E daí ela disse: daí tu parou na minha frente e não só orou, mas tu falou que eu tinha uma dor. Isso, meu filho, me mostra que existe um Deus no céu que me enxerga lá na minha casa. Existe um Deus que me vê. E ela começou a chorar. Queridos, aquilo ali não foi apenas um milagre de cura, porque ela foi curada. Ela disse que não sentiu nada mais. Não foi só Deus tirando uma dor que uma pessoa tinha. Foi Deus provando que Ele existe. Foi Deus mostrando que Ele é grandioso. Foi Deus se importando. Sabe como é que eu me sinto? Muito feliz de fazer parte disso. Sabe o que eu tenho em mim? Nada. É tudo dele. Sabe, eu quero dizer um negócio para você hoje. A minha preocupação não é se você tem o Espírito Santo. A pergunta é se o Espírito Santo tem você. Porque se o Espírito Santo tiver você, Ele vai usar você. Ele tem que ter você. Quando você está andando na rua, Deus quer abençoar alguém, e daí Deus diz: quem é que eu tenho aqui perto para abençoar essa pessoa? Eu tenho o Raul, eu vou usar o Raul. Não é porque o Raul é bom, não é porque o Raul é especial, não é porque o Raul é melhor, é porque o Raul talvez seja o único disponível. Esteja disponível para Deus. Deus vai usar quem está disponível. Mas seja cheio da presença de Deus. Esteja em comunhão com Deus. Os dons, queridos, são resultado dessa comunhão e de um coração disposto. Você quer ver Deus manifestando na sua vida o dom de cura? Vá no hospital, ore pelos doentes. Você quer ver Deus manifestando na sua vida o dom da palavra de conhecimento? Comece a orar pelas pessoas, abraçar pessoas e orar por elas. Se Deus quer falar com aquela pessoa, Ele vai colocar algo no teu coração. É bem assim, queridos. Você recebe o dom fazendo. Pedro não era assim, tipo: eu ganhei um distintivo que eu tenho dom de cura. Ele também estava experimentando. Ele nunca tinha mandado um paralítico levantar, mas ele criou coragem e disse: que seja o que Deus quiser, levanta e anda.
Ele estava cheio do Espírito Santo, ele não tinha dúvida nenhuma de que aquele homem levantaria. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus vai te dar experiências maravilhosas se você deixar o Espírito Santo te encher. Você precisa do poder do Espírito Santo para as tuas decisões, para o teu casamento, para a tua família, para o teu namoro, para os teus estudos, mas principalmente para viver tudo que Deus sonhou para ti nessa terra. Não faça nada sem o poder do Espírito Santo. Sério, você está servindo a Deus em alguma área da igreja, seja lá na projeção, colocando os textos, seja lá na escolinha, seja onde for, varrendo a igreja, não importa, faça no poder do Espírito Santo. Esses dias eu recebi um testemunho muito bonito e eu quero contar. Mês passado na ceia, eu fui lá atrás no domingo, servi a ceia para uma família. Eu vejo essa família aqui na igreja há um tempo, mas eu não conhecia eles. E no final do culto eu fui lá, abracei eles, conversei com eles um pouquinho, orei por uma situação que eles pediram. E daí o irmão disse assim: pastor, o senhor não lembra quem eu sou, né? Daí eu disse: bah, meu irmão, eu te vejo aqui na igreja, mas eu não me lembro muito bem. O que você está querendo dizer? Ele disse: pastor, eu sou aquele cara que dormia do outro lado da igreja, da rua, na frente da lata de lixo. Eu tinha uma cabaninha e eu dormia lá na frente da igreja. Eu era um mendigo, eu comia daquela lata de lixo. Eu disse: nossa, glória a Deus. E o que Deus, como é que Deus fez isso? Ele disse assim: quando vocês começaram a servir os alimentos aqui na igreja, eu era um daqueles que vinha aqui para receber comida. Só que não foi só comida, eu comecei a receber a palavra. E ele disse assim: no início eu era muito difícil, eu brigava, mas teve um irmão aqui que não desistiu de mim. O irmão Hamilton, aquele que cuida lá do portão da igreja. Ele disse: o irmão Hamilton veio várias vezes me buscar lá do outro lado, na lixeira, e me trazer para dentro da igreja. Ele pegou meu telefone e ele disse: eu não vou desistir de ti, tu tem que sair da rua. E ele começou a orar por mim, começou a me dar palavras. Todo dia ele me mandava mensagem. Resultado, o homem aceitou ajuda, largou a droga, foi para uma casa que a prefeitura tem para pessoas que estavam em situação de rua, foi restaurado. Lá dentro ele conheceu uma moça que estava na mesma situação, formaram uma família. Hoje eles são uma família que congrega na igreja. Ele está trabalhando, carteira assinada, Deus tem abençoado. Porque o irmão lá da portaria, que naquele dia estava com a função de cuidar do estacionamento, enxergou uma alma. Sabe, queridos, você vem para a igreja de que forma? De que forma você vem para a igreja? Você vem com o coração assim: o que eu vou receber? Ou você vem com o coração assim: Senhor, no que tu quer me usar? Hein? Deus quer usar você. Mas eu sou falho, eu sou pecador. Pedro também era, mas ele deixou o Espírito Santo encher ele. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, porque Deus está aqui essa noite. E antes de tomar a ceia, eu quero declarar o poder do Espírito Santo tomando a sua vida. Oh Pai, nós nos humilhamos na Tua presença essa noite, Senhor. Nós nos humilhamos na Tua presença essa noite, Senhor. Nós não queremos mais viver pela nossa natureza humana, pecadora, fraca, ansiosa, raivosa. Senhor, nós queremos ser transformados pelo Teu Espírito, queremos ser cheios do Teu Espírito. Nós ansiamos, Senhor, pela transformação genuína que vem de Ti. Nós ansiamos, Senhor, pelo mover do Teu Espírito no nosso coração. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Comece a dizer: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Oh Jesus, enche-me com o Teu Espírito.
Batiza-me com as águas do teu Espírito, águas que limpam, águas que transformam. Produz na minha vida os frutos, Jesus, os frutos do teu Espírito. E me dá, Senhor, os dons que são necessários para fazer a tua obra, para alcançar o necessitado, para socorrer o perdido. Me dá, Senhor, as ferramentas, Senhor, para cumprir o que o Senhor quer. Me dá ferramentas, Senhor. Tu estás aqui, Jesus. Tu estás aqui, Jesus. Tu estás aqui, Jesus. E eu sei que a tua vontade é inundar a vida dos irmãos, das irmãs, dos jovens. Eu sei, Senhor, que o teu desejo é inundar a vida desta senhora que está em casa agora, nos assistindo, na sua cama, sentada. Deus, toma esta pessoa agora. Toma aqui no salão e toma também em casa. Toma nessa guarita, Senhor, deste condomínio onde esse homem assiste agora. Eu declaro o Espírito Santo tomando este homem agora. Oh Deus, tu ama estas pessoas. Deus está chamando você essa noite para estar mais perto dEle. Você e eu precisamos de uma transformação, que não é apenas lendo a Bíblia, não é apenas sendo discipulado ou ouvindo a palavra. É uma transformação que só o Espírito Santo pode fazer. É uma mudança de dentro para fora. É um mover de águas dentro de nós. E eu quero fazer um convite especial essa noite. Se você quer receber essas águas do Espírito sobre você, se você quer ser inundado pelo poder do Espírito Santo, se você quer ser transformado de dentro para fora, convido você a ficar de pé agora. Eu quero orar especificamente com você, pedindo que Deus derrame do seu Espírito sobre ti. Oh, o Senhor está aqui essa noite, filho, filha. Oh, Deus está aqui, Ele está te enxergando. Oh, aleluia, Deus está te vendo. Você que ficou de pé, eu quero fazer um convite, querido, querida. Amado irmão, amada irmã, precioso para Deus, vem aqui na frente. Nós queremos orar impondo as mãos sobre você, declarando o poder de Deus sobre a tua vida, o poder do Espírito Santo inundando você. Eu sei que nós temos a ceia para tomar, mas eu não consigo encerrar essa palavra de outro jeito, porque Deus quer inundar a tua vida. Deus quer se derramar sobre você. Deus quer encher você com a presença dEle essa noite. Tem mais de Deus para você. Você precisa do Espírito Santo. Quem sabe você parou, quem sabe faz tempo que você não tem comunhão com Deus. Venha também, restaure a comunhão com o Espírito Santo. Peça: eu te preciso, Espírito de Deus. Eu te necessito, Espírito de Deus. Tu estás aqui, eu quero pedir que todos os obreiros nos ajudem orando pelos irmãos, os irmãos, as irmãs. Vamos se abraçar, feche os olhos de vocês aqui na frente. Coloque a mão no coração e diga assim: Espírito Santo, eu anseio por Ti. Eu anseio por Ti. Diga assim: Espírito Santo, eu Te quero. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Diga: Espírito de Deus, Te move dentro de mim, me transforma. Oh, Deus vai batizar pessoas essa noite nesse lugar com o Espírito dEle. Deus vai derramar dons sobre pessoas aqui. Deus vai curar corações feridos. O Senhor está tomando pessoas agora. Vamos ficar todos de pé e vamos adorar ao Senhor enquanto nós oramos. Oh, o Senhor está aqui.